Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem nessa manhã de terça-feira, dia 10 de setembro. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, que o Espírito Santo possa coordenar os teus passos nessa manhã e que tudo aquilo a qual você anseia no seu coração possa se cumprir através da palavra de Deus. Hoje é um dia especial, um dia a qual o Senhor decretou para que você vença. Um dia a qual o Senhor decretou para que você cumpra a promessa que Ele tem sobre a tua vida, sobre a tua cabeça. Vença nessa manhã, faça diferente de ontem, faça algo especial para o Senhor nessa manhã, dedique um minuto do seu tempo para agradecer a Deus por esse dia maravilhoso. Dedique um minuto do seu tempo para dizer ao Senhor o quanto Ele é importante para você. Hoje é um dia a qual nós decretamos vitória sobre a nossa vida pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder da graça de Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Lutas, batalhas, vêm todos os dias, mas nós costumamos dizer que nós não somos guerreiras, nós somos vencedoras, porque quem guerreia cada vez vem mais guerra, mas quem é vencedor cada vez vem mais vitórias. E eu creio na vitória instaurada sobre a minha vida da parte de Jesus. Eu creio na vitória que Deus tem para mim nessa manhã e por isso eu me regozijo no Senhor, me regozijo na graça de estar na sua presença, me regozijo por ser filha de Deus, me regozijo por Ele permitir que eu seja filha dEle, por Ele permitir que eu absorva, que eu prospere, por permitir que eu toque nas suas riquezas, naquilo que Ele tem para mim. E a maior riqueza é a minha salvação, que estou garantindo dia após dia, através da sua palavra, através de seus mandamentos, preceitos, através daquilo que Ele decretou nas nossas vidas. Que Deus abençoe seu dia, que você seja cheio nessa manhã do Espírito Santo, que você seja cheio da graça de Deus, que você possa sentir Deus mudando a tua história e a tua vida nessa manhã, que você possa entender que Deus tem grandes coisas, por mais que o inimigo diga que você não vai conseguir. Nessa manhã eu digo através do nome de Jesus, você já venceu, você é vencedor e tudo aquilo que Deus tem para nós são coisas maiores e melhores do que aquilo que nós imaginamos. Deus abençoe seu dia. E hoje estamos no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Aleluia! Ainda no versículo 66, finalizando hoje o capítulo 22, que vai dizer assim: E imediatamente ao raiar o dia, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, e da mesma forma os principais dos sacerdotes e os escribas, e o levaram perante o sinédrio, dizendo: Se tu és o Cristo, dize-nos. Mas ele respondendo lhes disse: Ainda que eu vos dissesse, não creríeis. E ainda que eu vos perguntasse, não me responderíeis, nem me soltaríeis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará assentado à destra do poder de Deus. Então todos eles disseram: Logo tu és o Filho de Deus? E lhe respondeu: Vós dizeis que sou. Então disseram: Que necessidade temos de testemunho, pois nós mesmos o ouvimos falar da sua própria boca. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vemos nessa manhã, através desses rápidos minutos que tenho, que Jesus está diante do sinédrio, Jesus está diante do sumo sacerdote, Jesus está diante daqueles que planejaram o tempo todo contra ele. E naquele momento, os anciãos do povo, a assembleia se reuniu para designar a morte de Jesus. E ali eles dizem a Jesus no versículo 67, Se tu és o Cristo, dize-nos agora. E ele disse, Jesus respondeu: Ainda que eu dissesse, vós não me creríeis. Ainda que eu falasse que eu sou o Cristo, vocês não acreditariam. De nada adianta eu falar qualquer coisa, porque vocês já têm uma opinião formada. Sabe, na nossa vida, de que adianta às vezes você se justificar? De que adianta você falar algo quando as pessoas já têm uma opinião formada sobre a sua pessoa? Quando as pessoas já têm uma opinião formada sobre a situação, sobre o problema? Quando alguém vem nos perguntar algo, quando alguém vem
tirar algo da nossa vida, é porque ele já tem uma opinião formada. Então de nada adianta você tentar justificar ou você tentar formalizar algo, porque no seu coração já está formado aquilo que ele acredita. Então muitas vezes não adianta você dizer que não é assim, não é assado, porque há mentes pequenas que já fazem a sua própria opinião sem ouvir a versão do outro. Ontem eu passei por uma situação a qual eu fui ter que expor a minha versão do caso. E quando eu expus a minha versão do caso, diante das imagens concedidas, a pessoa responsável disse: eu imaginei que seria dessa forma como a senhora fala. Pois é. E nós, na nossa vida cotidiana, muitas vezes não damos a oportunidade de resposta, não damos a oportunidade da pessoa se exprimir e mostrar aquilo que ela tem para entregar para nós. A verdade da pessoa, a gente já forma uma opinião segundo um diz que me diz, segundo um falatório, segundo algo que está acontecendo. E aqui nós vemos nessa manhã que Cristo diz: mesmo que eu dissesse que eu sou, vocês não iriam me crer. Mesmo que eu dissesse que eu sou, vocês vão continuar a querer me matar. Mesmo que eu dissesse quem eu sou, vocês vão continuar e vão me crucificar. Primeiro porque havia uma palavra, havia uma promessa a ser cumprida, que Jesus morresse por mim e por você naquela cruz e ressuscitasse para que os meus e os teus pecados fossem perdoados. Segundo porque eles já tinham uma opinião formada. Eles já sabiam o que eles queriam. Eles perguntavam por perguntar para fazer hora, mas na verdade eles não queriam ouvir o que Jesus tinha a dizer. E então eles disseram... Então Jesus continua dizendo: mesmo que eu respondesse que eu sou ou não sou o Filho de Deus, vocês não iriam me soltar, vocês não iriam mudar a vossa opinião, e vocês, de nada serve eu responder dessa forma. E então, mas agora eu vos digo que de agora em diante eu estarei assentado ao lado de Deus. Eu estarei assentado ao lado do poder de Deus. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que realmente ele era o Filho de Deus. Ele deu uma resposta bem feita para eles. Então eles disseram: então logo tu és o Filho de Deus? E ele respondeu: vocês é que estão dizendo. Então muitas vezes na nossa vida nós podemos analisar as coisas que acontecem usando a própria palavra da pessoa que nos julga, usando a própria palavra da pessoa que nos acusa, usando a própria palavra da pessoa para que ela mesmo receba dela o próprio veneno. Nada melhor, não há um antídoto melhor do que o veneno da própria cobra que vai picar. Esse é o melhor antídoto e não há outro. Normalmente nós sabemos que o antídoto das serpentes perigosas e de todo animal peçonhento é o próprio veneno, que é transformado em remédio. Então nós vemos que quando alguém vem contra você com peçonha, com traição, com maledicência, com maldade, use o próprio veneno dela, que ela própria vai sentir o gosto do próprio veneno. E é assim que a gente faz na nossa vida cotidiana. Não adianta respondermos e nem gritarmos, porque se gritarmos estamos fazendo coisas desnecessárias. É necessário que o próprio veneno ela possa provar dela própria, desta pessoa que faz o mal. E assim foi Jesus dizendo: vocês dizem que eu sou. Se vocês mesmos estão dizendo, como é que eu posso dizer ao contrário? Vocês mesmos reconhecem que eu sou o Cristo. Vocês mesmos reconhecem que eu sou o Filho de Deus. Vocês mesmos reconhecem que eu estou no meu direito. Vocês mesmos reconhecem que eu não estou errado. Mas é necessário que muitas coisas sejam feitas para que se cumpra. Então lhe disseram: que necessidade temos de testemunho, pois nós mesmos ouvimos da sua boca. Eles não entendiam.
Eles estavam com os ouvidos tapados e os olhos fechados para entender os mistérios da palavra de Deus, para entender aquilo que eles estudavam todos esses tempos, para entender a Torá que eles estudavam em todo o tempo. Eles viam o Messias diante dele, porém não enxergavam. Eles tinham o Messias diante dele, porém não viam as suas maravilhas, os seus testemunhos, não viam os milagres que o Messias fazia. E eles entendiam, sim, que era necessário que o Messias morresse, fosse crucificado fora de Jerusalém, para que os pecados deles fossem perdoados. E ali eles estavam realizando a promessa. Ali eles estavam realizando a promessa que era necessária para que tudo se cumprisse, para que o tempo fosse determinado e para que tudo fosse feito de acordo com a vontade de Deus. Na nossa vida, às vezes, é dessa forma. Tem uma história que conta que um homem tinha somente uma vaquinha e essa vaquinha dava um leitinho para ele e para as crianças dele. E aí ele recebeu a visita de um profeta numa noite. E aí esse profeta, quando foi embora, soltou a vaquinha foi jogada num precipício. E esse homem vivia numa extrema pobreza. Esse homem vivia numa extrema pobreza porque ele se mantinha, se continha e era contente com o leitinho daquela vaquinha, mas ele também não angariava, não buscava crescimento porque ele tinha a vaquinha. Então o profeta solta a vaquinha morre. Então depois de muitos e muitos anos, o profeta passou por aquele lugar novamente. E aí viu uma casa maravilhosa, um homem rico, crianças bem vestidas, muita fartura na mesa e ele pergunta: mas o que aconteceu com o senhor? Há tantos anos atrás eu passei aqui e o senhor vivia numa miséria. Como o senhor prosperou tanto? Aí ele disse: soltaram a minha vaquinha e ela caiu no precipício. E daquela noite em diante eu vi que eu poderia prosperar. Eu encontrei outro meio de trabalhar, eu encontrei outro método de trabalho, eu encontrei outro lugar para viver, eu encontrei algo novo na minha vida, eu tive uma nova perspectiva. Eu desgrudei daquela vida monótona que eu vivia e daquele jeito que eu estava vivendo. Então não se preocupe, talvez o que estão fazendo com você hoje é soltando a sua vaquinha, que é um chute para você ir para frente. Veja que a flecha, ela só é lançada quando ela é jogada para trás e depois ela pega impulso para ir para frente. Talvez o que está acontecendo, que você pensa que é coisas ruins, que é maldição, que é perseguição, é simplesmente soltando a sua vaquinha para que você avance, para que você prospere, para que você flua na sua vida. E assim era Jesus aqui nesse momento, a qual eles achavam que estavam destruindo um homem qualquer, mas eles estavam colocando Jesus cumprindo a promessa que ele tinha vindo para cumprir. Que Deus abençoe seu dia, que essa palavra possa falar ao teu coração nessa manhã e que o Espírito Santo toque o teu ser. Deus abençoe. Café com Palavra, até amanhã, em nome de Jesus.